Tudo bem, galera? Como é que vocês estão? Comigo mais uma vez aqui, Gabriel Fortucci, ADM do Entre Linhas do Jogo. Uma página, um perfil, um canal no YouTube dedicado a ajudar as pessoas a entenderem o jogo de futebol de uma maneira mais aprofundada. Qual é o melhor sistema de jogo? Vamos tentar descobrir no vídeo de hoje. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, já clica aqui no joinha e ativa o sininho para que sempre quando a gente postar conteúdo novo, você fique sabendo. Toda semana tem live e toda semana tem vídeo de conteúdo como esse aqui. Vamos definir o que é sistema tático. Sistema tático é simplesmente denominação numérica dos jogadores pelos setores do campo. A gente tem o 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3. É a denominação numérica dos jogadores, então, nas diferentes linhas do campo. A gente está distribuindo jogadores em linhas. Isso é sistema tático. Ele vai influenciar na dinâmica do jogo? Depende. E é porque é mesmo. Alguns sistemas táticos facilitam certas dinâmicas do jogo ou dificultam, como a gente vai ver. Vocês estão vendo já um sistema, que é o 4-4-2. Quais as vantagens do 4-4-2? O 4-4-2, ele é o sistema que melhor distribui os jogadores nas diferentes linhas do campo. Contando aqui com o goleiro, você tem 4 linhas, são 4 linhas aqui. Você tem 2 linhas de 4 jogadores e mais 2 jogadores na frente. Só que tem um problema. As dinâmicas pelo meio, elas se tornam um pouco mais pobres. Você tem uma facilidade, eu vou até colocar uma bola aqui pra gente. Esse aplicativo, o Efficiency Match, ele é muito bom, ele tem várias opções aqui. Eu vou achar a bola aqui pra gente, vamos lá. E olha só, essas dinâmicas pelos lados, ó, elas são muito mais facilitadas. Pelo meio, você tem só 2 jogadores. Esse é o sistema que as equipes que fazem um ataque funcional, elas preferem. Por quê? Porque você pode ter a flutuação desse outro jogador aqui, ó, de lado de campo, formando até uma grande superioridade, um grande volume no lado onde a bola está. E você vê aí, a equipe do Jorge Jesus no Flamengo desequilibrava muito mais pelos lados do que pelo meio, assim como a equipe do Renato, enfim, de todos os treinadores que praticam um ataque mais funcional, porque justamente você tem uma facilidade maior através do 4-4-2, o 4-4-2 é o sistema que as equipes de ataque funcional preferem para criar esses desequilíbrios aqui pelos lados. Uma outra questão é que os seus 2 atacantes, eles não precisam ter tantas funções defensivas em bloco médio e baixo. Eles são os primeiros defensores ali na frente para poder fazer a marcação na saída de bola, se o treinador assim delimitar que tem que ser feito, mas eles não têm que baixar, por exemplo, muito para poder, de repente, fazer uma marcação em bloco médio e baixo. Aí eles ficam muito mais numa vigilância ofensiva para receber essa bola e já criar uma dinâmica de transição de repente, tá? Ou reter a bola para esperar que outros companheiros avancem se ele for um pivô. Então, essa é a vantagem do 4-4-2. O 4-2-3-1, ele favorece muito esse tipo de jogador aqui, ó, que é o antigo engache na Argentina. A gente fala de Riquelme, por exemplo. Aqui no Brasil, o Alex Cabeção, Valdívia, enfim, esses camisas 10 clássicos, até o Petkovic, os camisas 10 clássicos mesmo. É um sistema que favorece muito esse tipo de jogador, porque é um sistema montado para que ele seja o protagonista. Vamos pegar, por exemplo, o Flamengo do Renato. O Flamengo do Renato tinha o Arrascaeta, que fazia essa função de engaxe aqui pelo meio. Pelos lados você tinha Bruno Henrique e o Everton Ribeiro. O Arrascaeta, onde a bola estava, ele flutuava, tá? Ele flutuava e ele tinha essa liberdade de se associar com o pessoal que estava desse lado. Lateral, o volante e o ponta desse lado. O Everton Ribeiro, nesse caso, entrava como segundo atacante, ao lado aqui do Gabigol, tá? Aí o outro lado acontecia a mesma coisa, o Everton Ribeiro aqui, nesse caso o Arrascaeta vinha se associar, aí você tinha o Bruno Henrique aqui como um segundo atacante. A mesma dinâmica ocorre, por exemplo, no Betis, que é um dos times sensação na Europa, do Campeonato Espanhol desse momento, que é treinado pelo Manuel Pellegrini. Ele dá essa liberdade para o Fekir se associar de um lado e do outro. É mais um exemplo aí
desse sistema favorecendo esse tipo de jogador. É um sistema que esse tipo de jogador ele toca muito mais na bola. Tá? Já a desvantagem, gente, é praticamente a mesma do 4-4-2. A desvantagem é que você tem uma dinâmica muito mais facilitada pelos lados, apesar desse jogador aqui receber pelo meio, mas ele vai ter uma propensão a soltar a bola muito mais pelos lados, tá bom? E outra coisa que eu não falei, que é próprio desse sistema, porque os dois aqui, né, tanto 4-4-2 quanto 4-2-3-1, os times vão defender na maior parte das vezes em duas linhas de 4. Quando se marca por zona, você tem uma aglomeração muito grande de jogadores no setor aqui. Isso facilita para que o rival faça uma virada de jogo, tá? Então, é outra desvantagem do 4-4-2. Você tem as suas duas linhas com 4 jogadores, mas muitas das vezes muito estreitas. E se um jogador não balança e fica aberto, você tem um espaço entre um jogador e outro. Essa é a desvantagem do 4-4-2. Agora, vamos lá para um 4-3-1-2, como eu estava falando. Não posso esquecer, 4-3-1-2 também favorece esse tipo de jogador aqui. O tipo de jogador que é o engaixo, o meia. O Boca jogava muito assim para favorecer o jogo do Riquelme, tanto no início quanto no final da carreira do argentino. As equipes italianas, muitas delas ainda jogam assim. A Juventus do Alegre adora jogar nesse sistema, sempre favorecendo um meia armador. E aqui você tem um jogador que comanda a saída de bola. Vamos pegar o exemplo clássico aqui do Pirlo, que jogou muito nesse sistema no Milan, depois a Juventus também. E você tem 2 jogadores aqui que fazem a função de ir e voltar, tá? Principalmente, ir e voltar. Alguns são mais explosivos, outros são mais construtores, mas sem a capacidade de construção desse ou desse aqui. São jogadores com uma visão de jogo, mas que também possuem essa característica de voltar. Você tem esse 4-3-1-2 assim. A desvantagem é que aqui você só tem 3 jogadores no meio, então eles precisam ficar toda hora indo de um lado para o outro. Então você tem uma propensão muito maior de cansar esses jogadores. E como você tem uma linha de 4, é muito propenso também a estar deixando o outro lado livre para uma virada de jogo e o adversário conseguir progredir através dessa virada de jogo. Mas é um sistema que você já cria mais dinâmicas pelo meio, por outro lado, tá? Por quê? Porque você já tem 4 jogadores centralizados e você dá uma liberdade maior para os laterais ocuparem o corredor, né? No 4-4-2, de repente, por você ter mais jogadores pelos lados, você não tem tanta facilidade assim para o lateral percorrer o espaço. Aqui a gente pode criar uma dinâmica de atrair o rival por dentro e liberar espaço por fora para o lateral conseguir progredir. Então os laterais explosivos, os laterais que gostam de ir e voltar, eles levam muita vantagem nesse sistema, tá bom? Bom, um outro sistema que é legal a gente estar falando, ainda partindo-se de uma linha de 4, é o sistema 4-1-4-1, tá? Esse sistema aqui é um sistema bem legal, um sistema que é utilizado pela equipe do Barcelona há muito tempo, né? O Xavi gosta, o Guardiola sempre gostou desse sistema, ainda hoje utiliza. E o que esse sistema ele ajuda em termos de dinâmica? Vamos lá. Vou pegar mais uma vez aqui, eu vou desenhar. Ele é um sistema que ajuda na formação de triângulos. 6h30 depois. Mas vocês reparem nesse desenho aqui que eu fiz o seguinte: todas as regiões do campo elas têm triângulos. E nenhum outro sistema de jogo ele é mais propenso a formar triângulos do que o 4-1-4-1. É um sistema muito legal por conta disso. Ele facilita muito a interação dentro do setor. Então, se a bola está aqui do lado direito, por exemplo, é um sistema onde você mantém o desenho tático sem perder essas interações para formar triângulos e criar superioridades a todo instante, né? Através desses triângulos aqui, do posicionamento dos jogadores. Então, ele facilita a questão de você abrir linha de passe para o companheiro que tem a bola, para que ele possa te fazer um passe, tá? Então, esse é o sistema mais utilizado pelas equipes que praticam um ataque posicional. Porque independentemente de onde vai a bola, você tem a mesma dinâmica, o mesmo número de propensão a formar triângulos, tá bom?
Então, esse sistema é o que mais facilita esse tipo de coisa. Defensivamente, esse sistema ele faz com que você ganhe um jogador aqui entre as duas linhas, entre a linha de trás e a linha de meio. Mas esse jogador aqui é o único que fica na frente, tá bom? Então, de repente, a propensão de contra-ataques pelo meio, ela é menor. E outra coisa, vamos supor que o time adversário jogue com 3 zagueiros. O que acontece? Esse jogador aqui, ele fica sozinho para poder ir em cima dos 3 zagueiros. Se você tem esses jogadores aqui recompostos, né, nessa segunda linha. Então, ele fica muito cansado, esse jogador aqui. Ainda mais se for um jogador pesado, um jogador que é um pivô. Porque é muito fácil esses 3 aqui de trás ficarem tocando bola e esse aqui ficar, então, em inferioridade e cansar rápido. E aí você tem uma propensão maior, então, de fazer com que os zagueiros, principalmente se forem construtores da equipe adversária, saiam e construam o jogo. Falando agora, então, dos sistemas com linhas de 5. Qual que é a vantagem de você ter uma linha de 5? 5-4-1 nesse caso. A vantagem é essa, ó. Se os sistemas com linhas de 4 você tinha uma situação muito estreita e uma propensão muito maior de permitir com que o rival fizesse uma virada de jogo, aqui já não. Aqui você tem um alargamento muito maior da última linha, o que dificulta mais as viradas de jogo. Porque se o rival fizer a virada de jogo aqui, você tem uma chegada, uma propensão de chegada muito mais rápida do lateral aqui do lado oposto, porque ele vai estar um pouco mais aberto, porque naturalmente essa linha ela está um pouco mais larga. Uma outra coisa que eu gosto bastante, que eu não posso deixar de falar, é isso aqui, ó. Você pode manter 4 jogadores bem centralizados, os 5 jogadores dessa última linha um pouco mais alargados, tá bom? Então, você pode, de repente, criar superioridade defensiva pelo meio, principalmente contra as equipes que gostam de utilizar bastante o meio. O Antônio Conte faz bastante isso aqui. Aí, se a gente for partir para o ataque, né, é um sistema também que privilegia as triangulações. Não tanto como 4-1-4-1, porque aqui você tem 3 zagueiros, mas ajuda bastante nas triangulações. Você tem uma liberdade para os alas jogarem por fora e você tem uma outra liberdade aqui para os internos, né? Os atacantes jogarem pelo meio. Então, é um sistema bem legal. A desvantagem fica por conta de que você tem só um jogador aqui na frente, né? E aí você acaba permitindo, então, a construção de um número maior de jogadores, principalmente zagueiros vindos de trás, como eu falei antes, tá? A mesma coisa acontece, a mesma desvantagem acontece dos sistemas com linha de 4, portanto. Mas você também tem um sistema que é esse aqui, ó, 5-3-2, né? 5-3-2. O que acontece nesse sistema? Esses 3 jogadores ficam sobrecarregados, assim como era o sistema com o losango no meio, o 4-3-1-2, tá? Então, esses jogadores precisam percorrer um longo espaço aqui de lá para cá. Não tem tanto problema aqui com a questão da defesa de amplitude, porque você tem a sua última linha bem estreita, e não tem tanto problema aqui em relação a deixar um número grande de zagueiros saírem jogando, porque você tem 2 jogadores aqui na frente. Qual que é o melhor sistema tático? O melhor sistema tático é aquele que faz você, treinador, a usar da melhor forma as peças que você tem à disposição. De maneira geral, não existe um sistema tático melhor ou pior do que o outro, tá? Existe melhor ou pior para a situação que nós estamos. Então, esse é o segredo. Se você gostou desse vídeo, compartilha nos seus grupos do WhatsApp, compartilha com os seus amigos. Me conta aqui embaixo se você já sabia de algum detalhe desses aqui que a gente trouxe sobre os sistemas táticos, as vantagens e desvantagens de cada um. Todo sistema tático ele tem os seus prós e os seus contras de maneira geral. Conto aqui com a sua opinião. E me fala aqui o conteúdo que você quer que a gente aborde aqui no nosso canal. O seu pedido é sempre uma ordem. Siga o Entre Linhas nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, porque lá a gente vai ter um contato muito mais próximo, tá bom? Então, vejo vocês nos próximos conteúdos. Abraço!